Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 209 e vamos seguir a partir de 2 Crônicas, capítulo 21, que diz o seguinte: Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e Jeorão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas deu o reino a Jeorão, porque este era o seu primogênito. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo, Jeorão se fortaleceu no reino do seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns oficiais de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter sempre uma lâmpada para Davi e os seus descendentes. Nos dias de Jorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso Jorão foi combatê-los com os seus comandantes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. Desde então, Edom continua em rebelião contra Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina se revoltou, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu santuários locais nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: Você não tem andado nos caminhos do seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. Além disso, assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, os seus filhos, as suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos cuxitas. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, bem como as mulheres e os filhos dele. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, a doença se agravou a tal ponto que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores terríveis. O povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. 2 Crônicas, capítulo 22. O reinado de Acasias, rei de Judá. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Atalha e era neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a mãe dele lhe dava maus conselhos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito, porque, depois da morte do pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu para guerrear contra Azael, rei de Arã, em Ramote-Gileade.
Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei de Arã. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, pois Jorão se recuperava dos ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os oficiais de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que lhe serviam, e os matou. Depois saiu em busca de Acasias, e os soldados dele o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto. Não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Joás escapa de Atália. Quando Atália, mãe de Acasias, soube o que seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real de Judá. Contudo, Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou em um dormitório com a sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atália, de forma que ela não pôde matá-lo. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com eles no templo de Deus, enquanto Atália governava o país. 2 Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada se fortaleceu e fez um acordo com os comandantes dos batalhões de Sem: Azarias, filho de Jeroão; Ismael, filho de Joanã; Azarias, filho de Obed; Maacéias, filho de Adaías; Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei. Ele reinará conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. Outra terça parte no palácio real. A terça parte restante ficará na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se ao redor do rei, todos de armas nas mãos. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos comandantes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos, que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e os seus filhos trouxeram para fora o filho do rei, puseram nele a coroa e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Em seguida, proclamaram-no rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atália ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais, os tocadores de trombetas, estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atália rasgou as próprias vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de Sem, que estavam encarregados das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à entrada da Porta dos Cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. Joiada fez uma aliança pela qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor.
Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo para que apresentassem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os comandantes dos batalhões de Sem, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei desde o templo do Senhor até o palácio, passando pela porta superior, e assentaram o rei no trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade se acalmou depois que Atalha foi morta à espada. Romanos capítulo 11, versículos 13 ao 36. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida entre os mortos? Se é santa parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os seus ramos também o serão. Entretanto, se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, porém, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles, assim, estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória pelos séculos. Amém. Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos antepassados. Sim, eles confiaram e tu o livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim
Todos os que me veem lançam insultos e balançam a cabeça, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança aos seios da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos touros de Bazã. Como leão voraz que ruge, eles escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Provérbios 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!